Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Nascimento e eu estou aqui no canal Esse Tal de Professor para falar hoje um pouquinho sobre sala de aula invertida. O que fazer quando minha escola não tem recursos de tecnologia da informação tão avançados, né? Mais uma vez eu estou aqui no propósito de tentar melhorar a educação nesse nosso país. Inclusive destaco que essa semana saiu uma informação publicada pela Vark Foundation, né, que é uma entidade dedicada aí para melhorias na educação mundial, que o Brasil caiu para a última posição no ranking de prestígio aí aos nossos docentes, né? Mais um motivo para a gente tentar melhorar essa educação, já que parte significativa disso se deu pelo fato de os nossos alunos não se sentirem motivados em sala de aula. Pois bem, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do que é sala de aula invertida, vamos falar rapidinho sobre ensino híbrido e por fim eu vou trazer alguns exemplos de como é que a gente pode fazer para poder utilizar a sala de aula invertida, mesmo quando eu não tenho tantos recursos avançados de TI, tá ok? Vamos lá! Sala de aula invertida ela pode ser conhecida em alguns artigos, né, em alguns estudos como Flipped Classroom. Foi um estudo aí que teve uma ênfase maior a partir da década de 90, principalmente aí pelos professores Jonathan Bergman e Aaron Sams. Na verdade, existem outros nomes que a gente encontra ao pesquisar o tema, mas esses caras aí foram os caras que idealizaram essa concepção. Porque, na ótica deles, seria interessante que o aluno chegasse na sala de aula já conhecendo os principais conceitos sobre as matérias. Ou seja, a ideia de sala de aula invertida ela trouxe a seguinte concepção: que antes de o aluno chegar em sala, eu já tenho que ter repassado para ele, de alguma forma, utilizando algum recurso tecnológico que seja, instrumentos para que ele pudesse conhecer os principais temas. Porque dessa forma eu conseguiria utilizar a sala de aula para poder desenvolver de maneira crítica os conceitos abordados em sala de aula. Ou seja, ganharíamos tempo em sala de aula justamente por não gastar tempo passando conceitos que os alunos poderiam estudar em casa, tá ok? E aí, quando a gente fala de sala de aula invertida, a gente tem que tratar um conceito prévio, porque a gente encontra esse conceito na maioria dos artigos sobre sala de aula invertida, que é o conceito de ensino híbrido, também conhecido aí por blended learning. Inclusive aqui no Brasil tem a Lilian Bassic, que é uma das especialistas no assunto, que inclusive fazia o merchan do livro dela aqui, né? Ela é autora também desse livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, e ela diz que pensar de forma híbrida não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. É necessário haver um engajamento do professor em aprender a utilizar os recursos de tecnologia da informação, é necessário haver um engajamento da escola, plano pedagógico, inclusive os próprios alunos. Então a gente está falando de um desafio grande. Por que eu estou falando de ensino híbrido, Wesley? Basicamente porque, pela lógica, ensino híbrido é uma categoria e sala de aula invertida seria uma subcategoria do ensino híbrido, já que a maioria dos teóricos aborda a sala de aula invertida como a utilização de tecnologias da informação. Ou seja, eu passo por vídeo, eu passo por Moodle, eu passo aí por uma tecnologia, o conteúdo para o aluno que ele vai estudar antes de vir para a sala de aula. E após isso aí, a gente vai conseguir desenvolver um pensamento crítico. Ok, a sala de aula invertida ela tem alguns impactos positivos, como primeiramente aí, ela torna o aluno ativo no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que é ele que vai tentar buscar esses conhecimentos através aí das ferramentas que eu disponibilizei. Inclusive a gente consegue fazer uma deixa para algumas tendências pedagógicas. A gente começa falando aqui da tendência progressista libertadora, essa proposta por Paulo Freire, justamente que traz a concepção de que os espaços extraescolares também são espaços de aprendizagem, ok? Ou seja, não obrigatoriamente eu preciso estar dentro de sala de aula para poder desenvolver um processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, essa deixa de Paulo Freire se casa com a tendência crítico-social de conteúdos, onde o professor Lucchesi ele destaca que para o aluno aprender ele tem que ter significado no que ele está estudando. Ou seja, se o aluno ele estuda o conteúdo em casa, ele vai tentar trazer a realidade para o conteúdo que está sendo estudado. E isso provavelmente pode gerar muito mais significado na hora que ele está estudando alguma teoria. Essa que é a ideia quando a gente fala de tornar o aluno ativo no processo educacional. O aproveitamento de tempo, porque se a gente pensar que uma aula tem 50 minutos, os primeiros 5 a 10 minutos a gente está, ei menino, fica quieto,
Deixa eu apagar o quadro, deixa eu organizar a sala de aula. Geralmente os últimos 10 minutos a gente vai gastar com tentando fazer a chamada. Ei menino, cala a boca aí que eu tenho que fazer a chamada, né? Aquela coisa toda, preenchendo diário, significa que eu já perdi 20 minutos e eu vou ter 30 minutos para passar uma teoria, para tentar desenvolver uma atividade e ainda para tentar desenvolver um pensamento crítico. Se essa parte de buscar o ensino da teoria eu já consegui repassar de maneira prévia, ou seja, o aluno já chega com esse conhecimento prévio, eu já ganho tempo dentro da exposição das minhas aulas, tentando desenvolver o pensamento crítico. Ok, Wesley, entendi o que é sala de aula invertida. É uma situação em que eu vou passar previamente o conteúdo para o aluno estudar em casa. Normalmente os teóricos dizem que isso tem que ser repassado através do uso de tecnologias da informação, mas eu trabalho numa escola onde tem um computador na sala dos professores, eu trabalho numa escola onde o Wi-Fi não é liberado para os alunos, onde a gente não tem uma equipe preparada para poder fazer edição de conteúdo, eu não tenho uma equipe aí para poder inserir conteúdo nos Moodles. E agora, o que é que eu faço? Eu trago alguns exemplos porque eu costumo dizer que a tecnologia ela é um meio e não um fim. O que isso quer dizer? A gente pode utilizar dela e ter ganhos significativos no processo de ensino-aprendizagem. Porém, se eu não tenho essa tecnologia tão avançada na minha escola, eu posso utilizar de outros recursos, como por exemplo aquele recurso que a gente utiliza desde sempre chamado texto. Eu tenho uma série de textos que eu posso repassar para o meu aluno para ele estudar previamente, para quando chegar na aula ele já esteja a par do assunto. Inclusive, quando eu falo de texto, é muito interessante essa ideia de texto. Eu não estou falando daquele texto de 50 páginas que a gente passa para o aluno estudar para depois de 2 dias trazer para a gente, né? Eu estou falando de textos onde, de fato, ele vai conseguir agregar significado ao seu processo de ensino-aprendizagem. Claro, não posso deixar de lado de falar do principal, né? Que é a questão da motivação, né? Como conscientizar os nossos alunos de que ele precisa estudar em casa antes de trazer o conteúdo para a sala de aula. E aí eu costumo dizer, cada professor tem a sua técnica. Eu costumo utilizar do behaviorismo, né, aquela ideia de reforço positivo, compensar aquilo que é positivo, punir aquilo que é negativo. Cada professor utiliza a sua técnica, ok? Mas a utilização de textos é uma forma. Sabe onde é que a gente pode encontrar texto de um jeito muito fácil? A maioria dos livros didáticos, eles possuem três elementos. Um estudo teórico, um exercício, e entre o estudo teórico e o exercício, normalmente tem algum texto que conta um exemplo, alguma aplicação prática, existe algum texto aí que mostra um caso. É aquele texto que tenta justificar como é que se aplicou aquela teoria na prática. É um tipo de texto muito bom. Se eu não quero nem sequer tirar xerox do texto, eu posso falar para o meu aluno, olha, leia a página 237, o texto tal. Justamente porque a gente vai utilizar ele durante a sala de aula. E eu imagino que o interessante desses textos é que em momentos onde os alunos não entendem a teoria descrita no texto, ele vai voltar no texto e tentar encontrar aquilo. Ok? A gente pode utilizar, por exemplo, de um recurso da tecnologia muito interessante que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é o tal do WhatsApp. Porque o custo é mínimo, né? Algumas pessoas têm plano de WhatsApp pagando aí muito pouco, outras têm WhatsApp limitado, enfim. Ok, eu não estou falando de criar um grupo para a gente discutir, para a gente brigar, para a gente postar bobagem. Mas a gente pode postar pelo WhatsApp, por exemplo, áudio. Ok, áudio não. Vamos utilizar uma linguagem mais rebuscada. Vamos utilizar podcasts. Ou seja, a gente vai utilizar gravações onde eu consigo abordar esses conceitos de maneira prévia, onde eu consiga explicar alguns conceitos de uma maneira mais sintetizada. Eu posso divulgar no WhatsApp, por exemplo, imagens com infográficos, com mapas mentais. Ou seja, eu posso utilizar uma linguagem mais visual com os conteúdos que eu vou abordar na aula seguinte. E isso pode deixar que o meu aluno esteja mais antenado a respeito da aula. Inclusive, teve um outro recurso que certa vez eu vi uma professora utilizando. Ela veio me falar, olha Wesley, eu utilizei uma cruzadinha numa sala de aula. Eu tinha um certo preconceito em relação a esse recurso, porém, durante uma matéria do meu curso de licenciatura, lá o professor utilizou uma cruzadinha que eu pensei, cara, que desafio do inferno. Eu levei quase 2 horas para responder a cruzadinha e eu lembro que eu me senti muito desafiado. Porque eu pensava, rapaz, o seu Zé lá no boteco do Cleitinho, ele resolve cruzadinha todo dia tomando cerveja, e eu tô aqui e não vou conseguir resolver essa cruzadinha, eu vou resolver essa cruzadinha. É algo desafiante que eu posso levar para o meu aluno com alguns conceitos prévios, com base em algum texto específico. Olha, pesquisem nesse texto como resolver essa cruzadinha. Ele vai tentar trazer esse texto para a sua realidade e dessa forma ele vai gerar um significado de alguma forma esse aprendizado. Existe uma outra metodologia aí que é a questão dos jogos de RPG. Isso aí já demanda muito mais cuidado, muito mais preparo. Jogos de RPG. Ah, Wesley, eu vi isso no computador. Não, na verdade, na década de 70, quando foi idealizado o RPG, não era nem desenvolvido com uso de computador nem nada disso.
É um jogo onde eu vou ter o desfecho de uma história, né? Isso pode ser de uma maneira textual, pode ser desenvolvido em grupos. O que eu estou trazendo para vocês? São alternativas. Como a gente percebe, a ideia de sala de aula invertida é eu repassar de maneira prévia o conteúdo que será abordado na aula. E eu posso utilizar tanto de recursos de tecnologia da informação, como é pregado pela maior parte da teoria, mas caso eu não tenha essas ferramentas, eu posso utilizar de textos, né? O próprio WhatsApp, cruzadinhas, enfim, outras atividades que não demandam de tanta tecnologia, para que previamente eu consiga disponibilizar os conteúdos, as principais teorias em sala de aula, para que quando o aluno chegue na aula, ele esteja a par dos temas e eu consiga desenvolver minha aula de uma maneira muito mais crítica. E talvez dessa forma eu consiga ajudar a desenvolver um pouco mais o processo ensino-aprendizagem, tá ok? Eu espero que a dica de hoje tenha sido de grande valia. Nós temos um vídeo onde eu trago a ideia de metodologias ativas, que inclusive está em algum lugar por aí, né, no meu canal. Eu agradeço. Inclusive, se você quiser curtir, compartilhar, não sei, seguir o canal, essa coisa toda, para que a gente possa fazer desse projeto, para fazer com que esse projeto ele tome uma dimensão muito maior, eu agradeço a todos vocês. Por hoje é isso, um grande abraço, tchau, tchau e até mais.